e ela fala para gente sobre direito. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bia, R1 de UTI, e é a primeira vez que eu estou falando aqui, então eu estou um pouco nervosa. O tema que eu escolhi, então, foi Ventilator Induced Lung Injury, que é a VILI. Eu escolhi esse tema porque eu queria aprender algo novo, de fato, eu não sabia muito sobre isso, para não dizer nulo. Então, eu vou começar falando algumas definições que aparecem bastante em alguns artigos para diferenciar entre as afecções que podem acometer o pulmão. A primeira é a VILI, então, traduzindo, é a lesão pulmonar mesmo induzida por ventilação mecânica. Em alguns artigos também aparece o nome VALI, que é Ventilator Associated Lung Injury. E qual é a diferença das duas? Tem alguns autores que falam que a VILI é quando você tem um mecanismo claro. Então, o paciente estava com o pulmão liso, começou a ventilação mecânica e daí teve um insulto pulmonar. Essa é a VILI. E a VALI é quando você não consegue falar que o insulto pulmonar foi decorrente da ventilação mecânica. Então, por exemplo, um paciente que foi entubado por uma síndrome de desconforto respiratório agudo, e daí você não sabe se o que está causando o problema no pulmão foi a ventilação mecânica em si ou a progressão da doença. Tem outros autores que falam que a VILI é um espectro e a VALI é a doença em si mesmo, quando ela já está bem estabelecida. E, por fim, a CILI é Self-Induced Lung Injury, que é quando acontece o paciente ou está em dissincronia com o ventilador, ou ele está fazendo autopipe, é ele causando o próprio dano pulmonar. Eu coloquei umas imagens aqui mostrando mais ou menos a VILI. Não dá para diferenciar por imagem, assim, por exemplo, de uma síndrome de desconforto respiratório agudo. A gente consegue ver que tem um infiltrado ali no raio-x, bastante heterogeneidade de forma geral. Então, um pouco para contextualizar, quando é que começou a surgir que a ventilação mecânica seria danosa para o paciente? É intuitivo assim? Tem. Tá. Então, para contextualizar, a ventilação mecânica ela foi muito bem sucedida, assim, foi um grande marco na epidemia da polio em Copenhague, em 1952, que mostrou que reduziu tipo, 80% a mortalidade para quase 40% com o uso da ventilação mecânica. Só que os pacientes continuaram a morrer muito depois, mesmo que os gases arteriais estivessem normais. A partir disso, a gente começou a aventar a possibilidade de que a ventilação mecânica realmente poderia ser danosa a quem estava recebendo. Então, alguns estudos com os animais começaram a ser desenhados a partir daí, e foi em 2000, um estudo da NEGEM muito grande, que comprovou que foi esse, eu vou discorrer um pouco sobre ele mais tarde, que comprovou que a ventilação mecânica foi responsável por causar dano no paciente que estava recebendo. Esse estudo, ele foi um multicêntrico randomizado que mostrou a relação entre o volume corrente e o dano pulmonar. Eu vou falar um pouco dele melhor, um pouco mais no fim da apresentação. De forma geral, para a gente entender, sempre quando a gente falava de ventilação mecânica e o dano que se poderia causar, sempre vinha a ideia de que era o barotrauma o responsável por fazer a lesão pulmonar. Por muito tempo, as pessoas acreditavam, a gente médico acreditava que as altas pressões seriam responsáveis por causar o dano pulmonar visto na VILI. Os estudos mostraram que não é bem assim. Os principais mecanismos responsáveis são o volutrauma, atelectrauma, biotrauma e também o ergotrauma. E todos eles são ciclos, então não são independentes entre si, cada um propaga ainda mais o seu dano. De forma geral, então, como é que a gente começou a desenhar que foi o volutrauma o principal responsável por causar a VILI? Quando a gente está em contexto de ventilação mecânica, o dano pulmonar ele é causado por edema, mas não é um edema igual da insuficiência cardíaca, é um edema por aumento da permeabilidade vascular. Então, quando na insuficiência cardíaca, por exemplo, a gente tem aumento de pressão hidrostática, aqui a gente vai ter um aumento da permeabilidade vascular, então vai sair albumina para o parênquima junto com o líquido e o edema vai se instalando. Como eles fizeram para comprovar que isso estava acontecendo? Eles pegaram ratos e fizeram várias formas de ventilação
e viram quanto edema isso gerava nos ratos. Para mensurar o edema, eles fizeram a quantidade de líquido extravasado no parênquima e também fizeram o peso do parênquima depois desse parâmetro ventilatório e também a albumina presente nesse parênquima pulmonar. Eles fizeram 3 parâmetros respiratórios, então high pressure, high volume, low pressure, high volume, high pressure, low volume. Resumindo, o que isso mostrou? Mostrou que em ambientes de altas pressões, com volume baixo, não tinha extravasamento. Só que quando a gente aumentava a pressão e aumentava o volume, tinha extravasamento, mas quando diminuía a pressão e deixava o volume alto, ainda assim, a gente via que tinha edema pulmonar. Isso nos 3 cenários que foram um meio de medir o edema. Então, nesse primeiro gráfico, a gente está vendo que é a quantidade de líquido extravasado, o segundo é o peso do pulmão e o terceiro é a albumina nesse parênquima. Todos os ambientes que tiveram high volume teve um extravasamento maior. Isso corroborou para acreditar que o principal responsável seria o volume corrente grande, e não a pressão em si. O que fala mais a favor do volutrauma e não do barotrauma que a gente estava falando antes. Aqui eles fizeram a mesma ideia. Então eles pegaram em ratos, só que eles pensaram, se a gente colocar umas pressões muito altas em um pulmão capaz de expandir, capaz de aumentar, isso também seria responsável pelo volutrauma. Então eles colocaram ratos, colocaram meio que um gesso torácico, impedindo a expansibilidade pulmonar, impedindo que o alvéolo distendesse, que é o volutrauma. E foi exatamente a mesma coisa que eles viram ontem. Quando colocava era restrito e o alvéolo não distendia, não tinha também um aumento da permeabilidade, que foi a mesma coisa medida aqui anteriormente, que era o aumento do edema. Só que nesse estudo começou a ser questionado também um outro mecanismo, que é a pressão transpulmonar. Então, a pressão transpulmonar, ela também é responsável por o quanto o alvéolo é capaz de ser distendido, que também fala um pouco de volutrauma. Porque, por exemplo, se a gente está aqui em ar ambiente, no fim da minha inspiração, eu vou estar com a minha pressão dentro do alvéolo igual da atmosfera, e a minha caixa torácica vai estar fazendo uma pressão negativa para manter esse alvéolo estável e não colabado. Quando a gente coloca uma ventilação mecânica, a gente está fazendo uma pressão positiva e tirando a pressão negativa que deixa nosso alvéolo aberto. Quando a gente fala dos ratos que estavam com a caixa torácica restrita, a gente também pode estar falando de um paciente obeso, DPO-cítico ou com algum tipo de fibrose, em que a pressão positiva que a gente coloca, ela não tem o mesmo impacto de uma pessoa saudável, porque ela tem uma caixa torácica rígida. Então, quase toda a pressão que você coloca é para fazer um movimento da caixa torácica e não faz uma pressão transpulmonar tão grande. A pressão transpulmonar, que eu não tinha falado antes, perdão, é a pressão alveolar menos a pressão da pleura. Então, a gente tende a ter umas pressões de 8, 5, assim, que a gente considera normal. Quando o pulmão está mais rígido, que seria no caso do C, por exemplo, teria uma pressão transpulmonar normal, mas um alvéolo não distendido por conta do ambiente em que ele está inserido. Achei legal esse do D também, que, por exemplo, alguém que está tocando trompete, que tem os músculos já muito trabalhados, é capaz de distender o alvéolo muito, com altos volumes, e mesmo assim não ter uma lesão muito distendida, assim, um alvéolo muito distendido, porque já está em um ambiente que ele recorrente faz isso. De outra forma, quando a gente está com um paciente de síndrome de desconforto respiratório, por exemplo, que está com sede de ar e está fazendo muita pressão e está ataque dispneico, acaba que a pressão transpulmonar é muito maior, então o alvéolo por si fica muito mais distendido e isso é responsável por fazer um volutrauma. Eu falei muito de volutrauma, mas... perdão. Então, em outro aspecto, em outro cenário, por exemplo, a gente está vendo um pulmão que é todo heterogêneo, tem muita atelectasia, pode ter muitas consolidações também, e a gente coloca um volume nele, com a intenção de aumentar a troca gasosa, aumentar a saturação e melhorar o quadro do paciente. No momento em que a gente coloca muito volume, ele vai distender e vai fazer o volutrauma, que é isso aqui,
o volutrauma, que esse seria o normal e esse seria o alvéolo hiperdistendido, o que é o responsável, a principal causa de Willi. E qual é o problema do volutrauma? Quando a gente hiperdistende um alvéolo, isso acarreta em muitas coisas. De forma geral, pode acarretar também no barotrauma. Então, tem microperfurações, pode ocasionar em pneumomediastino e pneumotórax. Também pode fazer alteração de surfactante, o que vai dificultar ainda mais a respiração. E também pode ter proliferação, fibroproliferação, causando algumas áreas mais fibróticas, o que seria ruim para a gente a longo prazo também. E aumenta a vascularidade pulmonar, a permeabilidade pulmonar, que era o que eu tinha falado antes. Então, a gente falou de volutrauma, e aí outro mecanismo também é o atelectrauma. O atelectrauma, a gente tem que entender que as unidades pulmonares são conectadas entre si. Então, à medida que... perdão. Elas são conectadas entre si. Então, quando a gente respira, a gente tem a expansão alveolar, que seria nesse caso, e daí a gente, no fim da expiração, teria algumas áreas que são atelectásicas, que seria o caso da letra B. Esse é o ciclo normal de respiração, e essa expansão e redução causa distorção das unidades alveolares que estão ao redor. E isso acaba gerando também liberação de citocinas, que seriam responsáveis por ocasionar a Willi. Aqui a gente vê um pulmão heterogêneo. Então, por exemplo, aqui ele está consolidado ou está com algum tipo de líquido dentro. Quando a gente expande, é diferente a expansão de forma geral. Então, por exemplo, se eu aplicar um volume aqui, todos vão ter a mesma expansão. Só que como esse aqui não está respondendo ao volume, os outros vão ficar muito mais distendidos. E quando a gente tira, esse volume é retraído, o movimento geral deles acaba sendo influenciados um pelo outro. E dessa forma, esse ciclo de aumento e diminuição causa muitas liberações de citocina que podem influenciar na Willi. Por exemplo, nesse caso aqui, um paciente no fim da expiração em ar ambiente com uma síndrome de desconforto respiratório, e quando a gente coloca muito volume, é isso que acontece. Então, tem áreas que ficam muito hiperdistendidas, outras áreas são abertas por conta do excesso do volume, e tudo isso acaba gerando o terceiro mecanismo, que é o biotrauma, que é quando a gente distende e faz muita distensão e colapso dos alvéolos, acaba liberando citocinas, que pode ser IL-6, 18, TNF-alfa, aumenta a vascularidade capilar, então recruta macrófago, neutrófilo e pode ter também translocação bacteriana. Isso acaba impactando de forma geral o paciente, então ele pode ter acometimento de múltiplos órgãos e até morte mesmo. E, por fim, tem o último mecanismo, que ele é relacionado com todos os anteriores. O ergotrauma, ele nada mais é do que a energia da ventilação mecânica e o quanto isso impacta no paciente. Então, primeiro, o que tem que entender é que existem um mecanismo de energia mecânica que chama strain e stress. O strain é quando a gente muda a conformação de uma unidade de célula, por exemplo. Então, a gente muda do padrão de repouso. Essa energia mecânica responsável por mudar essa conformação gera biotrauma. Então, quando a gente está em uma via aérea colapsada e a gente força ar nessa via aérea, a gente está forçando a mudança de conformação e isso acaba gerando um trauma pulmonar. E o mecanismo de stress é quando a gente é um conceito bem similar, porque a gente está forçando a entrada de ar em algo que estaria colapsado, e a nossa célula, unidade pulmonar, em resposta, tem uma outra energia tentando responder a ela. Então, por exemplo, aqui está forçando o ar a partir de uma área atelectásica, a célula muda em direção a ela, vai em direção à bolha de ar, e quando ela passa, ela vai em outra direção. O strain nada mais é do que a pressão transpulmonar, ou seja, é a tentativa do pulmão
responder à pressão positiva que está sendo gerada nele, e o strain é quando a gente muda a conformação. Tudo isso causa trauma e gera uma energia mecânica que acaba progredindo para a vilha e liberações de citocinas também. Então, agora falando um pouco mais, assim, no nosso meio. Eu sei que foi muita coisa de fisiopatologia, mas qual é a real incidência da vilha? A gente sabe que, majoritariamente, a vilha é vista em síndrome do desconforto respiratório agudo, mas a gente não tem esse número bem estabelecido. Por quê? Porque a apresentação da vilha é muito similar com a síndrome do desconforto respiratório agudo, então ninguém consegue afirmar e não tem nenhum estudo que comprove a incidência dela, e o mesmo pode ser dito em pacientes que estão com pulmões sadios. A incidência não é clara e não tem nenhum estudo que fala sobre isso. Mas tem alguns estudos que mostraram os fatores de risco relacionados para você conseguir, para você progredir para uma vilha. Então, teve esse estudo que foi feito tentando entender quais são os mecanismos responsáveis por causar vilha em pacientes com pulmões sadios. Ele foi uma coorte retrospectiva, multicêntrica, que pegou os pacientes que estavam com ventilação mecânica por mais de 48 horas, viram raio-x e viram também gaso arterial. A partir disso, eles tentaram entender se alguns pacientes iriam evoluir para vilha ou não. Foram 332 pacientes e, de todos eles, 24 evoluíram para lesão pulmonar. E viram como principal fator de risco, assim, para a lesão pulmonar, um volume corrente alto por conta do volutrauma. Também viram que a acidose era responsável por ser um fator de risco para a vilha. Viram que transfusão sanguínea também, e que uma doença pulmonar restritiva também, porque eram implicados maiores pressões na tentativa de melhorar as transfusões sanguíneas, transfusões gasosas. E qual é a clínica? Então, qual é a clínica da vilha? Ela é muito, muito similar com a síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, é um paciente que está em ventilação mecânica e ele começa a piorar muito. Então, ele começa a ficar mais hipoxêmico, ele pode ficar mais taquispneico, pode precisar de FiO cada vez maiores para manter o mesmo nível de saturação, e pode ficar taquicárdico também. E o diagnóstico também é de exclusão, assim como o da síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, a gente precisa excluir pneumonia, edema pulmonar, como é um paciente grave, broncoaspiração, e entre outras afecções de paciente que a gente encontra no ambiente de UTI, pedir raio-x, pedir tomo de tórax também, exames laboratoriais, corroborando na tentativa de excluir outras afecções que não sejam uma lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica. Por fim, como é que a gente faz a prevenção e o manejo? A gente está cansado de ver sobre medidas de ventilação protetora, e aqui nesse caso também. Então, como a gente já viu que o volume corrente é responsável tanto por piorar a síndrome de desconforto respiratório, como por causar também em pacientes sadios, a gente prefere o volume corrente de 6 a 8 quilos, eu escrevi errado ali, 6 a 8 mililitros por quilo predito, uma PIP com um valor mínimo para oxigenação desejada, uma pressão de platô menor do que 30 e um driving pressure menor do que 15. E da onde é que veio isso? Veio daquele estudo que eu tinha mencionado anteriormente, foi um estudo da NEGEM de 2000, que usou parâmetros ventilatórios com volumes menores em pacientes que tinham síndrome de desconforto respiratório e viram a incidência da vilha a partir disso. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, teve quase 900 pacientes, mas o estudo parou ao meio por conta que foi visto que volumes correntes menores eram responsáveis por diminuir muito a mortalidade. Então, quando a gente fazia volume corrente menor, a mortalidade reduziu em quase 9% de forma estatisticamente significativa. Também foi visto que paciente que estava com volume corrente menor não estava mais em ventilação mecânica dentro de 28 dias.
E também foi visto que tinham menos problemas orgânicos gerais do que aqueles que estavam com grandes volumes correntes. E aqui nesse gráfico também, nesse gráfico foi vista a mesma coisa. Então, aqueles pacientes que estavam com volumes correntes menores tiveram maior taxa de sobrevida e também maior chance de receber alta, ao contrário daqueles que estavam com volume corrente maior, que a chance de sobrevida era menor e assim como a chance de ele receber alta hospitalar. E daí fica a dúvida. Tudo bem que a VILI acontece mais em síndrome de desconforto respiratório agudo. Esses achados poderiam ser extrapolados para quem tem o pulmão sadio e não está acometido de forma heterogênea e não vai sofrer os mesmos volutraumas do que aqueles pacientes sadios. Então, fizeram uma meta-análise tentando entender se as medidas protetivas em pulmões sadios seriam melhores. A meta-análise ela teve 20 artigos e quase 3.000 pacientes estudados. Foi publicada no JAMA em 2012, e eles viram que volumes menores eram responsáveis por menos lesões pulmonares, então era mais favorável, e replicando o que tinha sido achado pelo estudo anterior de baixos volumes correntes ser benéfico para os pacientes. E também eles viram o mesmo resultado favorecendo baixos volumes correntes e uma redução na mortalidade em todos os estudos. Além disso, eles viram como um desfecho secundário que tinha menos infecção pulmonar e também menos atelectasia quando você ventilava com volumes correntes menores. E aí fica o questionamento sobre segunda linha. Em relação à ventilação protetora, esses foram a pressão de platô e a driving pressure também foi daquele estudo da NEGEM, assim como a PIP, que eles fizeram uma PIP relacionada a cada FiO2 na tentativa de uma oxigenação ótima. E todos foram derivados desse estudo para estabelecer o que seria uma ventilação protetora. E daí a gente começa a questionar, só que se você faz a ventilação protetora e alguns pacientes não melhoram, quais são as outras medidas que podem ser feitas na tentativa tanto de impedir a VILI como de deixar o paciente bem usando ventilação mecânica? Então, eles começaram a pensar em high PIP, porque o que faria sentido é você deixar um alvéolo sem fazer atelectrauma, então sem colapsar e sem voltar a expandir, assim impedindo o biotrauma. Então, a teoria faz muito sentido. Você deixa uma PIP alta, o que teria mais alvéolos recrutados e não teria o problema de ele ficar expandindo e voltando ao colapso. Contudo, eles fizeram um estudo também, que via altas pressões, PIP muito mais altas do que aquela vista pelo estudo da NEGEM, e também em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. Esse aqui era o que tinha o estudo da NEGEM, então era uma determinada FiO2 para uma determinada PIP, e esses eram os valores estipulados. Esse estudo, ele estipulou PIPs maiores para cada FiO2, então eram bem diferentes, e no meio do estudo eles decidiram mudar o protocolo para PIPs ainda maiores para ver se os pacientes respondiam ainda mais. No fim, não teve nenhuma significância estatística, eles colocaram os mesmos outcomes anteriores, e foi visto que pacientes recebendo PIPs mais altas por um período um pouco maior, não tinha alteração na mortalidade, não estavam respirando sem assistência em curtos períodos também, e não tinha nenhuma diferença em organ failure de forma geral, assim. E aqui a mesma coisa, então, a taxa de sobrevida foi similar, assim como a chance de receber alta hospitalar também foi similar. Por isso que ela é considerada uma medida de segunda linha, porque a gente não consegue comprovar que talvez seja benéfico para o paciente. Aí existem as manobras de recrutamento, que a gente aumenta a PIP muito alta, para 35 a 40,
por 40 a 30 minutos na intenção de abrir ao máximo aqueles alvéolos colabados e ter uma troca gasosa uma superfície de troca gasosa maior. E por fim, o que eles fizeram? Eles pegaram a ventilação, eles pegaram esse high PIP e essas manobras de recrutamento alveolar e fizeram uma ventilação pulmonar aberta. O que é isso? A gente faz as manobras de recrutamento, coloca uma high PIP e deixa um volume baixo corrente na tentativa de impedir o volutrauma, impedir o atelectrauma e também ter uma maior troca gasosa, favorecendo o paciente. Eles fizeram esse estudo, então, que era o do pulmão, respiração pulmonar aberta. Foi um estudo randomizado, multicêntrico também, que foi publicado no JAMA. E o que eles viram de resultado? Não teve também nenhuma significância estatística para redução de mortalidade. E também não estava tendo menos tempo de dependência de ventilador nos pacientes que fizeram uso dessas manobras na tentativa de melhorar a saturação do paciente e todo o que estava acontecendo com ele. Então, o que foi visto, o que eles tiraram de conclusão desse estudo? Que o padrão que era usado na ventilação protetora pela NEGEM não mudava o que essas novas manobras, por isso que elas são consideradas como de segunda linha. Por fim, também tinha, não é comprovado, mas na teoria faz sentido, que é a ECMO ia fazer a prona, que a gente viu no COVID, que é muito resolutivo. E aqui tem alguns passos que a gente pode seguir a partir do que o paciente tem. Então, que a NEGEM indica como um caminho a ser seguido. Então, se tem um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, a gente começa com uma ventilação protetora, pode ser 6 mililitros por quilo do peso predito. A gente estabelece uma pressão de platô menor ou igual a 30, que foi visto naquele estudo, e uma PIP com uma FiO2 mínima para a saturação desejada. A partir disso, a gente começa a avaliar se o paciente tem se ele não melhorar, se a gente começa a avaliar, tentar avaliar a pressão transpulmonar dele. E daí, se ele tiver uma caixa, a gente acha que ele tem uma caixa torácica um pouco mais rígida ou alguma dificuldade de expandi-la, a gente pode começar a pensar em pressões de platô um pouco maiores do que 30, ou mesmo sendo sem comprovação, como faz sentido fisiopatologicamente, aumentar a PIP a fim de diminuir o atelectrauma. Outra maneira que eles pensaram em medir a pressão transpulmonar seria fazer você mediria a pressão transpulmonar esofágica, só que não é algo amplamente comprovado e o pulmão tem várias áreas diferentes, dependentes da gravidade, que a pressão transpulmonar na base do pulmão não é a mesma que na parte superior. Então, seria extrapolar uma pressão a partir da esofágica de forma não homogênea para um pulmão, o que não faz sentido e há muitas críticas em relação a isso, mas é um mecanismo que pode ser usado. Se você fez tudo isso e o paciente continua não saturando bem, com uma relação menor do que 200, você pode considerar fazer uma estratégia de PIP cada vez maior na tentativa de recrutar alvéolos. E se mesmo assim ele continuar não com uma proporção menor do que 150, a gente pode considerar a prona e a gente pode fazer um teste para ver se o paciente responde e melhora a partir disso. A gente pode também considerar bloqueadores neuromusculares, a fim de diminuir a demanda metabólica, de sincronias, diminuir a possibilidade de CILI também. E pode ser tentado terapias de resgate, se nada disso estiver funcionando, que são, por exemplo, a ECMO, tem alguns estudos com óxido nítrico também, que nenhuma tem comprovação científica. No caso, em pacientes com pulmões normais, a gente também vai fazer a ventilação protetora, então com um volume de 6 a 8 ml por quilo predito. Vai manter uma pressão de platô menor do que 30 e uma PIP de 4 a 8, que seria uma pressão transpulmonar normal. E pode tentar as manobras de recrutamento para ver se o paciente melhora. Só precisa tomar cuidado, porque
como a gente está fazendo uma ventilação protetora com baixo volume, tem que ver se o paciente não tem algum acometimento cerebral, porque pode causar aumento da PIC, considerando que ele vai ficar hipercapênico e pode aumentar a pressão transcraniana dele, a PIC dele. Então, esse é um resuminho que eu achei bom, para tentar impedir a VILI e sumarizar tudo que eu falei até agora. E foi isso que eu entendi de VILI. Aham. Bom, aproveitar e discutir um pouquinho, fica à vontade. Bom, a Bia trouxe várias coisas aí, tanto a parte fisiopatológica mesmo, né, e depois os estudos que vieram depois aí para abordar o paciente com VILI, né. Acho que tem alguns pontos interessantes para alguns conceitos que você trouxe que são importantes de a gente guardar. O primeiro, que é fundamental, e ele acaba sendo pouco explorado na literatura, é a diferença de VILI e VALI. Vocês entenderam, assim, qual essa diferenciação? O que isso quer dizer? Especialmente os R1s que estão por aí. Quem que tá? Só você. Vamos para os R2. Algum dos R2 aí? Pedro. A gente vê as lesões, a gente suspeita de lesões induzidas pelo ventilador no contexto de ARDS, então a gente tem dificuldade de discernir o que seria, né, seria da ARDS ou seria a ventilação lesando. Então, a VALI seria, no caso, associada à ventilação e englobaria, talvez, a própria ARDS, e a VILI seria, no caso, sei lá, um paciente estava entubado por outro motivo, e aí, por algum motivo, a gente fez uma ventilação não protetora, mesmo que no contexto de não indicação, e aí ele lesou. Outra forma de pensar? Fazer também a terminologia da nefropatia pelo contraste, né? Tem dois termos, que seria a nefropatia induzida pelo contraste e a nefropatia associada ao contraste. Então, a associada ao contraste é que você deu contraste, mas ele está usando vanco, está chocado, então tem outros fatores, e o contraste pode ser um dos fatores que a gente não consegue discernir se é só o contraste ou se tem outras coisas associadas. Mas a nefropatia induzida por contraste, aí o paciente está liso, sem nada, você fundiu o contraste, logo depois ele desenvolveu uma lesão renal aguda bem claramente pontual definida. Acho que isso conceitualmente é importante, porque na prática, o único jeito de você dizer se foi induzido pelo ventilador é se você tivesse ventilado esse mesmo paciente de outra forma, e ele não tivesse piorado, entendeu? Então, no paciente, dificilmente você pode afirmar que é VILI. Você dificilmente pode afirmar isso. Você pode afirmar no laboratório. Você fez o experimento, que nem ele fez lá com o ratinho, um ele deixou o pipi alto, outro ele deixou o pipi baixo, entendeu? Ventilou com volume alto, volume baixo, né? Então, lá você pode dizer que foi lesão induzida pelo ventilador, porque você experimentalmente induziu uma ventilação. Eu esqueci de você, Nath. Pulei. Você está com jaleco? Você está vestida de clínico aqui? Tá. Então, o conceito é esse. Assim, para dizer que é VILI, eu tenho, assim, na prática a gente não pode afirmar isso, entendeu? E aí, trazendo algumas coisas, eu vou trazer um pouco do pulmão normal. Aquela meta-análise do Ari levou toda uma linha de pesquisa de ventilação em pulmão normal, que em intraoperatório deu alguma coisa, e em paciente crítico não deu em nada. Os estudos são neutros. Quando você deixa o paciente ventilar com volume corrente mais alto, o que ele meio que faria, né, versus você tentar baixar na marra o volume corrente. Porque no pulmão normal, você ventilar com 6, 7, 8, 9, 10 não faz tanta diferença. O problema, os modelos experimentais de VILI, o Luiz não está aqui, alguém já foi no experimento do Luiz? Já? Quanto que ele bota lá de delta de pressão? É zip com 40 de delta? Isso, mas dá uns 15, 20 ml por quilo. Com isso você lesa o pulmão normal, né?
Agora, você lesar um pulmão normal com 10 ml por quilo é muito difícil. Porque a gente faz isso normalmente, você dá uma inspirada profunda, você faz 800, 900, 1000 ml, entendeu? Então, na prática, isso é mais difícil, né? E aquela foi a meta-análise inicial baseada nos observacionais, quando fez os randomizados em paciente crítico, não estou falando intraoperatório, tá? Intraoperatório é meio confuso, assim, tem trabalho com PIP de 0 e 2, tem trabalho com PIP de 8 e tal. A evidência é meio difícil de juntar as pontas, assim, né? Então, acho que esse é um conceito importante. E aí, no paciente, quando a gente fala que VILI se apresenta como SARA e difícil diferenciar, é porque SARA é síndrome, a causa pode ter sido VILI, é uma causa de ARDS. Pode ter sido transfusão maciça, pode ter sido sepse, pode ter sido pneumonia, entendeu? Então, VILI é uma causa de ARDS, eu não diria que são coisas diferentes, entendeu? Acho que é uma causa a mais. E o modelo, para vocês verem isso, vocês não veem tanto, mas assim, pós-operatório de cirurgia torácica eletiva. É super frequente o paciente ventilar com pulmão ventilar independente, aí no primeiro, segundo dia ele faz insuficiência respiratória do pulmão ventilado, no intraoperatório. E o pulmão que não foi ventilado fica beleza. Ele pode até lesar o pulmão que não foi ventilado por isquemia e perfusão, é um outro mecanismo. Mas o pulmão que foi ventilado no intraoperatório, se ventilou a 6 ml por quilo, só meio pulmão, é equivalente a ventilar 12. Os dois, certo? Então, isso é bem frequente em pós-operatório de cirurgia torácica. Aí a gente chama de quê? Quando infiltra um pulmão? Qual que é o diagnóstico? Segundo pós-operatório. Insuficiência respiratória, volta para o tubo. Chama de pneumonia. E não é pneumonia coisa nenhuma. É VILI intraoperatória. É uma coisa que foi induzida pela ventilação, sem dúvida nenhuma. Porque ali você tinha um pulmão normal, o cara foi para a cirurgia, 2 dias depois ele infiltra, consolida o pulmão inteiro. Que pneumonia que faz isso em 2 dias, gente? Eu nunca vi pneumonia infiltrar um pulmão inteiro, entendeu? Aí, claro, tá com febre, tá com leucocitose e tal, qualquer um vai dar antibiótico, porque tá grave e tal. Mas isso é relativamente frequente, tá? Vocês vão ver quando vocês irem pós-operatório de cirurgia torácica, isso acontecer com uma certa frequência. Então, nesse caso, fica clara essa relação causal, né? Porque o paciente veio de casa, tá tudo bem, operou, ventilou só um pulmão, né? Aí você pode afirmar, entendeu? Mesmo assim, em teoria, você deveria chamar de VALE, né? Porque você não tem a situação em que ele teria sido ventilado diferente e não teria feito aquela lesão, entendeu? Muito bem. E aí, vamos só nos conceitos. Eu acho que você falou ali em passando de stress, strain e dos conceitos ali relacionados. Vamos tentar ver. Me diga você, o que é estresse, Luiz? O que ele usa o que você quer, como se fosse a pancada que está levando. É a pressão exercida naquela área que está... E que pressão é essa? Para o que a gente chama de estresse. É a pressão transmuscular, que a Bia mostrou lá. Por que o trompetista, apesar de ter uma pressão inspiratória alveolar de 140, ele não lesa o pulmão? Porque ele consegue fazer a pressão porque ele tem o bucinador campeão lá, né? Mas ele faz uma PIP enorme quando ele está fazendo aquilo. Então, ele deixa a pressão pleural super positiva, e aí ele compensa a pressão alveolar positiva, por isso que o pulmão não estoura, tá? Você não vai fazer um barotrauma ali súbito quando você faz isso. Então, por isso que o conceito de estresse tem a ver com a pressão transpulmonar, ou seja, quanto de pressão eu estou aplicando através do alvéolo, né? Então, eu tenho que levar em conta a pressão alveolar e a pressão pleural. Na nossa fisiologia normal, a gente tem os nossos -3, -5, e a pressão alveolar é pouca coisa positiva, né? Então, a gente trabalha com 5, 10 de pressão transpulmonar na nossa ventilação normal, né? Então, enfim, esse é o ponto principal para a gente ter em mente. Então, isso é estresse. Da onde que veio isso aí? Isso aí o Gattinone, ele publicou, depois eu vou mandar para vocês o artigo. Ninguém falava de stress strain, aí na época, eu não sei se tem não lembro de onde que surgiu isso, mas esse conceito é um conceito da física mesmo, de stress strain sobre uma determinada área e tal. Ele explica lá no artigo original. Mas para a gente, médico, assim, estresse é a pressão transpulmonar. Então, eu tenho que usar a menor pressão transpulmonar possível para ventilar meu paciente, tá? E aí vocês vejam que eu botei no final o possível, porque às vezes não é possível. Às vezes eu vou ter que usar uma pressão transpulmonar maior do que a desejada, porque eu preciso para corrigir a acidose, por outros motivos, tá? E aí isso é uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração quando discute isso, né? A gente foca muito só
no pulmão, né? A gente tem que lembrar do doente como um todo aí. E o strain, o que é? É a deformação que essa pressão gera no pulmão, a partir do basal. Digamos que meu volume basal fosse... Eu vou dar um chute aqui, eu não sei qual seria o da fisiologia respiratória normal, tá? Mas eu fui de 4 para 5 litros. Essa deformação que eu tive para uma mesma pressão, quanto maior for essa deformação, né? Na verdade, quanto menor for, né, a variação, maior ou menor é o strain. E aí o strain, imagina assim, é quanto que eu enchi o pulmão. Então isso tem muito a ver com o conceito de hiperdistensão, né? Se eu deixar um strain muito grande, eu estou esticando demais os alvéolos, e esse esticar dos alvéolos vai fazer com que você comece a ter rupturas mecânicas, entendeu? Da matriz extracelular, e isso vai desencadear em macrófago, inflamação, etc. Tá? Então, esses são os dois conceitos do ponto de vista biofísico que estão envolvidos na lesão pulmonar induzida pelo ventilador. E aí você trouxe os conceitos que foram lá atrás, né? Primeiro a gente chamava de barotrauma, que é o que se visualizava, o paciente fazia pneumotórax, o paciente fazia enfisema de mediastino. Esse era o que a gente chamava de barotrauma. E só quando fazia isso que você achava que o ventilador estava fazendo mal. Aí depois veio a ideia do volutrauma, mas o volutrauma não é volutrauma. Ele é devido à pressão transpulmonar na prática, né? Então isso eu acho que hoje ninguém tem dúvida disso. Que é a pressão transpulmonar que eu coloco que vai fazer a hiperdistensão alveolar e ocasionar isso. O atelectrauma, esse é mais confuso, porque seria a ideia que a abertura e fechamento cíclico poderiam levar à própria lesão, e aquilo que você falou, de um alvéolo colabado no meio, ele vai acabar puxando os outros alvéolos e hiperdistendendo os outros, tá? E aí o Gattinoni, o que ele chamou isso? Ele chama isso de um stress raiser. São regiões do pulmão que aumentam o estresse em outras áreas que não estão lesadas. E aí por isso que você acaba lesando áreas sadias, tá? Então o atelectrauma teria a ver com isso. Na prática, a gente não conseguiu experimentalmente dizer o que fazer. Assim, o que todo mundo sabe, ninguém vai ventilar um paciente com SARA com um ZIP. Tá bom? Pode ser que alguém ventile, mas na prática a gente não vai fazer isso. A gente vai ventilar com algum grau de PIP. Agora, se a PIP é 5, 10, 15, se é por complacência, se é por impedância, se é tabela de PIP baixo, tabela de PIP alto, se é por pressão esofágica, a gente não tem uma resposta forte na literatura para isso, tá? Aí eu vou dizer minha opinião, isso é variado, assim, quando a gente juntou os 3 trials que testaram PIP alta e PIP baixa, quando você pegava os pacientes mais graves, a PIP alta parecia fazer bem. Mas, gente, eu nunca apliquei nenhuma daquelas 2 tabelas de PIP lá, ninguém em sã consciência aplica aquilo. FiO2 de 30%, 16 de PIP, vocês já viram alguém fazer isso? Não, né? Então, na prática, a gente acaba titulando, de alguma forma, pela complacência, ou usa o que o Estudo Express fez, que é assim, ele ia aumentando a PIP, até que o platô não passasse de 28, tá? Então, na prática, é uma titulação baseada em complacência, porque assim, se a complacência estiver melhorando, exatamente, o platô não vai subir, né? E aí, os críticos dessa forma é que você não homogeneizou o pulmão antes, né? Então, talvez seria interessante eu abrir o pulmão primeiro, baixar pela esterese. Vocês lembram desse conceito? Não? Nath, não? A esterese, assim, é uma propriedade dos nossos pulmões, tá? O que você acha que é mais fácil no pulmão? Abrir ou fechar? Com a mesma dada pressão, se eu botar 10 de PIP, enquanto eu estou aumentando a PIP, é mais fácil eu abrir alvéolos ou deixar eles abertos quando eu estou, sei lá, fui de 20 e fui descendo? Seria a curva pressão-volume do pulmão, na INS e na ESO. O que vocês acham? Como? Abrir é mais difícil, tá? Então, aquela curva que são... Acho que vale desenhar aqui, né? Para abrir, eu trabalho assim, tá? Então, deixa eu pensar aqui, é volume e pressão. Curva PV. E na volta seria mais ou menos assim, tá? Aqui tá meio... O que eu fiz aqui? Uma gaivota? Então... Pronto. Virou uma foca, né? Mas basicamente assim, para eu abrir o pulmão, eu vou ter um aumento de pressão muito maior para conseguir manter ele aberto, tá? Para um mesmo dado volume aqui, tá? Eu nem sei se eu escrevi direito, mas é isso. A ideia é assim, então, quem critica o Express que aumentando a PIP sem fazer uma titulação decremental,
É por isso. Mas na prática, assim, foi o estudo... É o mais simples de aplicar beira-leito, né? Você não tem que fazer nenhuma mega titulação. E aí o recrutamento, que é o que a gente achava que era o certo, faz mal. Então, na média dos pacientes, né? Então, pode ter alguém que se beneficie, mas na média faz mal. Seria o que explicaria, faz sentido eu abrir e depois deixar aberto do que isso. O estudo que levou à conclusão de que faz mal foi o ART. Foi o ART, e a gente teve um estudo antes que era o Open Lung Approach, com 1/4 dos pacientes, que o sinal é invertido. Tá? A minha interpretação do ART é que ele é um estudo pragmático brasileiro. Entendeu? Que assim, com certeza tinha paciente lá que foi recrutado que não tinha PAI, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas na prática, no Brasil faz mal, entendeu? E aí tanto que os australianos tentaram replicar, eles não conseguiram, eles desistiram. Tem um terceiro trabalho de recrutamento com decremental, eles desistiram no meio, porque assim, dá muita complicação e a gente acha que não tinha benefício na prática. Por mais que na Austrália não mate, dá mais complicação, entendeu? Eu acho que isso fica bem evidente, entendeu? E aí hoje com ECMO, etc., não faz sentido você ficar fazendo essa manobra, a não ser numa situação que você acha que o pulmão é recrutado e tal, e talvez faça sentido. Eu recruto ainda alguns pacientes, entendeu? Mas não ficar 1 hora do lado do paciente para fazer isso, entendeu? Para você abrir, você precisa de 15 a 20 segundos, com uma pressão de 40. Você consegue abrir o que dá para abrir, entendeu? Então faz isso 40 segundos, baixa para 20, que é o jeito que os canadenses fizeram no LOVES, e não mostraram malefício, pelo contrário, tá? Nos pacientes mais graves, utilizando o recrutamento, toda vez que desconectava, eles mostraram um potencial benefício, tá? Então, talvez o problema é a manobra muito prolongada. Tá? Vocês têm visto muito pouco, mas é uma manobra pesada. Você deixar o paciente lá com a frequência baixa, entendeu? Aí ele vai baixando o volume corrente, ele faz acidose respiratória, você mete uma pressão enorme. Às vezes, para fazer a manobra, você tem que dar mais volume para ele tolerar, porque você está reduzindo a carga. Entendeu? Então, é uma coisa que na prática pode ser contraproducente para o paciente, entendeu? Né? E o efeito hemodinâmico é assustador na prática, assim, que eu vejo. E assim, tem pacientes que você faz e ele vai bem. Provavelmente esse é o cara que não vai ter malefício, né? Entendeu? Mais ou menos a quantidade de locais que randomizou os pacientes para o ART. Eram 6 centros, mas com certeza devia ter uns 10 top recruiters, entendeu? O que o ART, uma UTI, eu conheço pessoalmente, assim, lá do interior do Ceará, Guarda. Você falar que foi 53 pacientes inseridos com 10 leitos. Sim. Mas não importa. A gente está falando para fazer nesses pacientes aí, entendeu? Na prática, isso não importa como foi, entendeu? E eu realmente, assim, eu tenho uma outra opinião sobre o ART, que eu acho que a gente tirava os pulmões recrutáveis, tá? Eu tentei incluir 30 doentes, na época eu estava em outro hospital, eu só consegui incluir 3, porque quando você ventilava com a ventilação padrão com PIP de 10, a maioria saía. Minha opinião é que os recrutáveis saíram. Por que saíram? Porque com PIP de 10 você recruta o pulmão recrutável, entendeu? Aí você não precisa fazer uma manobra que dura meia hora e tal, entendeu? Eu acredito fortemente nisso, sabe? Que a gente excluía os pacientes com pulmão recrutável do estudo. Tá? Antes e faz sentido, porque você quer, pelo menos assim, garantir que todo mundo tenha uma ventilação padrão por 3 horas, que fazia parte do protocolo do estudo, para depois incluir, entendeu? E aí, geralmente, era um paciente super hipoxêmico, você podia deixar PIP entre 5 e 10. Bom, mas enfim, a ideia é a gente falar sobre o recrutamento em si. Trazendo para os conceitos aí de vida, né? Então, stress e strain, acho que é importante todos terem isso em mente. E aí depois eu mando o do Gattinoni, que é legal lá, que ele traz esses conceitos. Então, assim, o barotrauma, a gente entendeu que era volutrauma, na verdade. Aí tem a ideia do atelectrauma, tem a ver com deixar o pulmão mais aberto ou não. Isso é meio controverso ainda, tá? E aí a gente tem o biotrauma, que foi descrito em seguida. O que é o biotrauma? Quando eu faço lesão no pulmão, assim como se eu tivesse uma pneumonia, eu inflamo o pulmão, mas eu inflamo o corpo todo. Certo? Então, quando eu induzo uma vírus no intraoperatório, por exemplo, num paciente de cirurgia ventilação independente no intraoperatório, eu posso depois não só lesar o pulmão, mas fazer dano à distância, pela inflamação sistêmica. Então, o paciente pode chocar, pode fazer choque distributivo, pode fazer cisma renal aguda, entendeu? Ele pode ter todos os comemorativos da disfunção de múltiplos órgãos secundária a isso.
Tá? Então, a ideia do biotrauma é relacionada a isso. Tá? E aí, não sei se vocês lembram daquele artigo clássico do Chest, do que os pacientes com AIDS morrem. Causa imediata. Qual que é, Francisco? Tá aí. Qual que é a causa mais frequente de morte? Disfunção de múltiplos órgãos. Qual que é a grande crítica a isso? Essa disfunção de múltiplos órgãos pode ter sido induzida pela sua ventilação também, né? Então, não é para a gente dizer que ele não morre do pulmão, necessariamente, né? Mas na prática, de hipoxemia refratária é uma proporção pequena. No Covid foi um pouco diferente, tá? Eu acho que a gente teve mais hipoxemia refratária na prática. Mas muita disfunção de múltiplos órgãos também, né? Aí o que é atribuível à doença de base ou à lesão pelo ventilador? Por isso que a gente vai chamar de vale, não de vida, né? E aí o outro conceito que surgiu foi depois também com a ideia do mechanical power, que é o ergotrauma, que daí eu não só tenho a pressão, mas talvez quantas vezes eu estou jogando essa pressão lá no pulmão. E aí, pô, a gente tem um estudo da casa aqui do Edu, que eu acho que é o estudo mais aplicável à beira do leito, que ele esmiuçou a ideia, que eu tenho um trade-off entre pressão e frequência, né? Então, conforme eu for aumentando a frequência para reduzir a pressão, eu tenho um benefício, mas se eu aumentar a frequência demais, talvez esse trade-off não seja legal, né? Depois a gente pode compartilhar com vocês também, tá? A ideia do ergotrauma ainda tem outras coisas, talvez a PIP poderia ter um impacto, mas a PIP é o que o próprio Edu fala, né? Você bota uma vez, deixa a PIP alta, né? Então não é que você fica aumentando a pressão, reduzindo, aumentando e reduzindo, né? Talvez o principal problema é o impacto repetido no pulmão, né? E aí, o outro conceito que veio, não sei se foi antes ou depois, mas veio meio junto, aí é do Ian Gallagher, lá do Canadá, ele alcunhou o termo miotrauma, que é a lesão diafragmática induzida pelo ventilador. Na verdade, isso foi bem descrito em um estudo New England em morte cefálica, que eles pegaram pacientes com morte cefálica e viram o que acontecia com o diafragma deles. E aí eles viram que o diafragma ia afinando porque ele não usava mais diafragma, né? Estava morto, não respirava, então o diafragma foi afinando com o tempo, demonstrando que a não utilização de diafragma leva à disfunção diafragmática, né? O uso excessivo, foi aí que o Gallagher entrou, na verdade, mostrando que talvez o esforço excessivo também pode causar lesão do diafragma. O diafragma pode perder a característica dele de ser isso lá é fisiologia muscular, né? O músculo ele pode ser um músculo para potência, para o Usain Bolt aí, né? Então um músculo bom para corrida rápida, ou um músculo que dura muito tempo. Como é que é o nome que a gente dá para isso? Que tem mais endurance, exato. O diafragma é para isso, né? Ele está lá continuamente fazendo mas tem um outro nome agora, me fugiu aqui. Tem que dosar uma proteína tal e tomar o remédio de $30 mil lá por mês. Que a gente não sabe se funciona, né? Mas, enfim, então, esse é o último conceito que veio nessa linha do que é associado à ventilação mecânica, entendeu? Então, acho que isso tudo, na prática, dá para a gente aplicar, né? Por exemplo, o miotrauma da disfunção diafragmática. Quando você fala assim, eu quero proteger o pulmão para manter a mandíbula pressure mais baixa, etc., e aí para isso você curariza, você está colocando o diafragma para ter miotrauma, né, por atrofia, você está colocando o músculo, aí o músculo periférico mesmo, né? Então tudo vai ter um trade-off. E é por isso que não dá para a gente pegar um experimento que estuda pulmão e aplicar para o paciente. A gente precisa de dados a mais para a gente conseguir fazer esse trade-off, entendeu? Na prática, porque a gente não sabe onde que está o ponto ideal entre você ir mais para um lado ou mais para o outro, entendeu? E a outra coisa que não é levada em conta, né? Isso aí, depois vocês vão ver lá no estudo do Gattinoni. O que ele fala? Para você fazer lesão pelo ventilador, você precisa ter um estresse acima de 3 a 4 vezes o normal. Que na prática, como a gente ventila com 4,8 ml por quilo, mesmo o baby lung, que é o pulmãozinho pequeno que a gente está ventilando, que o resto está cometido, você não consegue fazer isso. Chegar nesse ponto. Então, na prática, a gente tem alguma margem para esticar um pouquinho mais do que deveria, e o pulmão, ao longo do tempo, ele pode se adaptar um pouco. Quando ele sai da fase inflamatória para a fase proliferativa, né? Então, na prática, é difícil de ter trade-off. De novo, assim, gente, tubou, paciente com AIDS e tal, sempre ventilação protetora, ninguém tem dúvida disso.
Só que a gente tem que lembrar que tem outros aspectos aí andando em paralelo, né? Tá? Relacionados a isso. E aí você falou de Siri no começo, né? Aí você acabou não entrando nisso no final. Acho que isso também é uma aula à parte, tá? Falar sobre isso. Se alguém quiser fazer uma revisão, seria legal, Arthur. Se é que já não fez aí. Isso é um estudo aqui também da casa, do Amato com o Takeshi Yoshida, quando ele veio para cá, o japonês. E aí mostrando, foi quando demonstrou o Pendeluft, que é a ideia de o paciente ventilando em pressão, ventilando espontâneo, ele começa, você pode estender uma área enquanto a outra está ok, né? E mostrando essas variações de volume, você dá 400 ml de volume, em teoria você está em parâmetros protetores, mas você pode estar jogando esses 400 ml num lado, que é o lado mais complacente primeiro, aí você hiperdistende e lesa aquele lado, e depois o resto daquele área é acomodado no restante do pulmão do outro lado, por exemplo, tá? Com a impedância você consegue ver isso muito bem, mas na prática, assim, a gente ainda não conseguiu trasladar isso para a prática clínica, tá? Então, porque todos os trabalhos que a gente tem de intubação mais cedo ou depois, ou de estratégias não de VNI, por exemplo, intubação... Os trabalhos que testaram isso de alguma forma, ou foram estudos de canal de alto fluxo, insuficiência respiratória hipoxêmica, ou de VNI, que você deixava o paciente ter ventilação espontânea. E o que todos os trabalhos mostram? Você reduz a taxa de intubação. E entre os que falham a intubação, esses morrem mais do que os que forem intubados no grupo controle. Vocês entendem o viés embutido nisso? E aí muita gente fala assim, se eu intubar tarde, eu estou piorando o prognóstico deles. Não está, porque o resultado final é o mesmo, a partir da randomização. A gente não tem estudo mostrando redução de mortalidade usando estratégia não invasiva. A gente reduz a intubação. O que você está fazendo é selecionar os pacientes mais graves para serem intubados, na prática. Então, isso é viés de seleção super clássico, tá? Agora, é claro, se você chega à conclusão de que o paciente vai precisar ser intubado, talvez faça sentido quanto antes eu intubar e proteger o pulmão. Vai ter muito sentido nisso, mas a gente ainda não conseguiu provar qual é esse momento. A gente não tem um marcador ideal, não. Como é que chama lá? O ROX Index para canal de alto fluxo, o índice RACOR para paciente em VNI, aí tem vários índices aí que o pessoal fez, mas nunca ninguém mostrou que você usar o índice para decidir se intuba ou não vai te ajudar a reduzir VILI, de fato. Para isso a gente precisa de ensaio clínico, entendeu? O racional fisiopatológico existe, né? Então, na prática é muito difícil, tá, de a gente determinar isso, né? Tem paciente que você chega à conclusão, né? No Covid a gente via alguns pacientes que a gente levava muito tempo no alto fluxo, aí quando entubava o pulmão, duraço, assim, cara, assim, entendeu? Tinha que deixar com PIP de 4, porque se botar de 4 para 6, o platô passava de 30, entendeu? Provavelmente esse a gente realmente esticou a corda, né? Ou não, ou a gente evitou o delírio, evitou ele ficar imóvel, aí quando ele falhou com gosto, falhou para não se recuperar mais, porque eram pulmões muito difíceis de ventilar, né? Então, mas quantos desses eu teria botado em ventilação e faria uma PAV e morreria, entendeu? Então a gente tem muita coisa envolvida que poderia levar a um pior desfecho nesse contexto, né? Então, acho que sempre é interessante a gente separar, a gente tem a fisiopatologia, ela faz muito sentido e ela trouxe a gente até aqui, né? Mas na prática é difícil separar. Então acho que deu para comentar, né? Faltou alguma coisa? Barotrauma, volutrauma, ergotrauma, biotrauma, miotrauma, aterectrauma, stress strain, o que você falou? Vale-Vile, isso, Cili. Eu acho que esses são conceitos que são interessantes de vocês terem em mente, né? E assim, o que é aplicável à beira do leito de fato, né? Entender o que dá para... Isso é algo que é descrito também, né, Thiago? Assim, tem alguns trabalhos demonstrando isso, mas quando você vai ver assim, você pega os estudos de anestesia, por exemplo, que eu acho que é uma prova de conceito, né? Tem vários trabalhos mostrando que quando você ventila com mais oxigênio, talvez você até reduzisse infecção, algumas coisas assim no intraoperatório, né? E não demonstrando um aumento de complicações pulmonares, por exemplo. Então, na prática, a toxicidade por oxigênio assim, talvez ela exista, mas é uma coisa bem mais teórica, né? E hoje a gente já trabalha com o conceito de usar o mínimo necessário para manter uma saturação alvo adequada. Então, você não vai deixar a FiO2 de 100, né? Claro que a FiO2 de 100 é ruim, porque aí você vai fazer a telectasia de absorção aí por uma coisa mais simples, né? Não que o oxigênio em si faça mal necessariamente, né?
Isso falando toxicidade de oxigênio pulmonar, né? Aí, se a gente for pensar pós-parada, toxicidade neuronal, aí é outra coisa, né? Aí a gente, talvez a evidência seja favorável a você economizar mesmo no oxigênio, né? Mas eu não lembro, assim, da parte experimental, onde que isso chegou, assim, sabe? Mas se você for pegar evidências indiretas, assim, a gente não tem nenhuma evidência forte de que o oxigênio que faz mal, né? Seja o principal problema. Tá? Eu não sei te dizer exatamente, sim, mas em teoria, em alguns minutos, o nitrogênio vai ser absorvido, né? Não saberia te dizer exatamente, né? Tá? Mas, por exemplo, quando a gente pré-oxigena, né? Você pré-oxigena, isso... teu objetivo é deixar o alvéolo cheio de ar mesmo para fazer a oxigenação apneica quando você está entubando, né? Mas depois, logo depois, você vai ajustar para aquilo se manter aberto, né? E talvez você botando o PIP, você compense, tá? Entendeu? Então, talvez você compense isso. Segue essa questão de tentar limitar o esforço. Sim, é difícil, né? Não tem resposta certa, cara. Eu acho que vocês vão ver práticas diferentes, e eu acho que isso é muito saudável para vocês. Vocês vão ver jeitos bem diferentes de conduzir, vocês vão ver extremos de todas as formas, pacientes que vocês achavam que não precisavam ser curazados estando curazados, pacientes que vocês achavam que deveriam voltar para ser curazados fazendo um esforço brutal, entendeu? Então, acho que vocês vão ver os dois extremos aí na prática, e aí é difícil dizer que alguém esteja certo ou errado, né? Porque uma vez que desencadeou o dano no pulmão, se ele foi desencadeado pela via ou não, aquilo talvez ele vá progredir independente da sua estratégia, né? O que eu acho, assim, por exemplo, em ECMO, o que eu acho que seria a próxima fronteira do conhecimento aí? Hoje a gente indica ECMO baseado em troca gasosa, né? Ou ventilação não protetora também, né? Mas, por exemplo, a gente tem paciente que você entuba, ventila protetor, prona, 2 vezes, e aí o cara sempre sai mal da prona. E aí, para mim, o cara ficar 48 horas cruzado, eu já fico muito incomodado. O dano que isso vai fazer para a recuperação dele é enorme. Eu veria sentido em ter um trial, por exemplo, de pegar esse cara que ele não preenche, ele está ventilando protetor, só que assim, ele está precisando fazer tudo que a gente faz de ruim na UTI, que é sedar, coralizar, entendeu? Por muito tempo. Então, talvez esse cara, faria sentido eu botar em ECMO para eu tirar tudo que a gente faz de ruim. Eu acho que é uma coisa que tem sentido, a gente não tem comprovação nenhuma disso, tá? Porque aí você fala, putz, esse cara aqui não melhorou com um basicão, né, um não respondedor, vamos dizer assim, né, aí deu 2 dias, vamos decidir, talvez seja melhor a gente migrar para uma estratégia para extracorpórea, para eu poder tirar tudo de ruim que a gente está fazendo, que é o que a gente teve, vocês tiveram um caso recente, não tiveram? O paciente foi canulado, ficou 2 dias, foi estubado em ECMO, perfeito, esse cara talvez iria ficar 5 dias, uma semana, ia sair péssimo da UTI, entendeu? A reabilitação e tal, então acho que eu vejo sentido nisso. Eu não acho que está no pilotar o ventilador ali. Isso aí a gente vai ficar discussão eterna. Eu acho que tem que pensar fora do ventilador. Entendeu? E aí outra coisa para lembrar, o estudo Acuracis, que foi o primeiro que mostrou que curar e fazia bem, só que lembrar que no estudo eles ventilavam com PIP baixa, né? E aí isso é uma outra coisa também, no pulmão normal, pulmão normal não, quando você ventila um pulmão lesado, em modo espontâneo, talvez você deixar a PIP mais alta, você reduz aqueles stress raisers, porque você deixa mais alvéolos abertos e talvez você proteja o pulmão. Tem alguma evidência experimental disso também, tá? Não tem evidência de trial grande, nada disso. Aqui me perdi agora. Tá falando do Acuracis. Eles, quando saíam para suporte, isso é uma coisa que a gente faz errado. A gente passa para suporte e bota 10 de suporte. No Acuracis, o protocolo de eles saíam com 20 de delta, entendeu? Porque o paciente vai precisar de uma pressão, se ele é um paciente com AIDS grave, que realmente precisa ser corizado, você não vai sair para suporte com 10 de delta, entendeu? Você tem que sair com a pressão adequada e aí você vai baixando com o tempo. Eles baixavam de 5 em 5, talvez seja muito. Talvez 20 seja muito, né? Talvez sair com 16, e aí você vai baixando de 2 ou 3, entendeu? Conforme for a tolerância do paciente, entendeu? Então, acho que lembrar disso, que nessa fase de transição também, se eu economizar quanto o ventilador está dando de pressão, talvez eu seja, né? E a outra coisa que, assim, aí vocês, quem é mais novo, é afoito.
o paciente melhorou, aí baixa a PIP antes de transicionar para modo espontâneo, entendeu? Transiciona para modo espontâneo com a PIP mais alta, e viu que ele ficou bem, aí você vai baixando as pressões, depois você vai baixando a PIP, tá? Eu já vi frequentemente, o paciente tinha melhorado, tá tudo certo, mas ele precisava daquela PIP de 12, 14 para deixar o pulmão armado. A hora que você baixa para 8, porque passou para suporte, aí o paciente colaba todo, aí você tem que voltar, volte 5 casas, entendeu? Se tinha andado uma casa, volta 5, né? Aí cai no sapão. Entendeu? Então, cuidar nessa fase de transição também de não dar 3 passos ao mesmo tempo, entendeu? Então, passa para suporte primeiro, vê como é que fica. Depois baixa um pouquinho a PIP. Tá? Eu vou aproveitar que a Bruna está aqui e falar como é que os milaneses literalmente fazem as coisas lá. Você quer comentar um pouquinho? Depois você fala, mas só para entender, porque você viu lá bastante ECMO e tal. A maior parte das ECMOs que eu vi, a gente nem teria pensado em canular aqui, porque é justamente o que você falou. Quando começa a dar errado, eles canulam para tentar estubar, para mobilizar, enfim, para conseguir reabilitar de uma forma melhor. Uma coisa que eu achei interessante que eles fazem bem diferente é paciente que tem ARDS grave, eles levam para tomo, fazem tomo com uma pausa expiratória com a PIP de 5, faz o corte, depois passa para PIP de 10, faz o outro corte, vê se não tem nenhuma contraindicação a colocar a pressão mais alta e coloca um delta de 20 a 30 para ver se ele é recrutável ou não. Senão eles nem insistem em bloquear para nada disso, canula direto. Então foi uma das coisas que eu vi mais diferente. Para manejo da ventilação, tem várias coisas que ainda estão um pouco obscuras para mim, mas depois eu conto. Mas eles usam impedância elétrica mais no contexto de, assim, experiência clínica mesmo. Usam a brasileira, inclusive, eles preferem do que a outra, usam a Timpel. Tem até um médico que veio para aqui para o INCOR já umas 3 vezes. Muito balão esofágico, mas na prática eu vi que eles fazem muita medida e não usam para nada. Mas é uma bem experimental, assim, né? Bem experimental. Então, na prática, assim, é muita medida, muita ciência, mas que eu achei que muda pouca coisa no que eles fazem de fato, assim. Acaba sempre caindo... Levar para todo uma coisa que não vai ser a nossa realidade. Mas isso deve ser algum protocolo. Não, é rotina para todos os pacientes com ARDS. Teve uma época que aqui isso pegou. A tese do João Borges, lá de trás, e do... Não, do João Borges não. Ele levava para todos os recrutava na tomo. E realmente, quando você recruta na tomo, você vê que abre o pulmão inteiro. Não, e funciona muito bem até a coordenação com o serviço da tomo, assim, não é que fica aquele negócio, tem que rápido, tem a fila, não. Espera aí que a gente está fazendo a nossa ciência aqui. Então foi legal nesse... E eu acho que, assim, não sei, fez sentido na minha cabeça. Até ter assistido. Eles não eram muito receptivos a algumas perguntas. Tá bom, legal. Mas faz sentido, né? Então... Acho que isso é interessante para vocês verem de como é de cada escola. E aí eu acho que vocês estão fazendo residência, vocês têm que entender que tem escolas diferentes. A gente aqui preza muito porque a gente tem evidência, mas não é necessariamente o que a maioria das pessoas vão fazer, né? Porque, no fim, cada um faz do seu jeito, né? Então, acho que é o interessante para ter em mente aí, né? Muito bem. E aí, lembrar que aí são algumas frases clássicas. O bom é inimigo do ótimo, é isso? O ótimo é inimigo do perfeito. Se você pode fazer mais simples, seja o mais simples possível, não deixe complexo uma coisa que poderia ser mais simples, isso é uma máxima na terapia intensiva, com certeza, né? Então, esse negócio da toma eu acho bacana, mas isso para mim é experimental total, né? Uma coisa, né? É bem complexo, então tem que, se você tem o recurso para fazer, tudo bem, né? E o balão esofágico, acho que a gente até poderia aplicar, porque não é coisa de outro mundo, né? Mas, de novo, assim, é um trabalho a mais que dá, né, num plantão puxado, que talvez não vale o esforço, né? Mas em um caso específico, eu acho que é uma coisa que a gente tem que saber usar, tá? Eu acho que se você tiver o caso de um obeso mórbido, que você tá no escuro lá, não sabe o que fazer com a PIP, com nada, eu acho que tem que lembrar que é um armamentário. É claro que quando você não usa com uma certa frequência, quando você precisa usar, você não sabe usar. Mesma coisa Swan Guns, qualquer outra tecnologia, né?
Mas eu acho que faz sentido entender que nos pacientes que têm complacência de caixa torácica ruim, aí o balão esofágico talvez ajude você a sair um pouco do escuro, quando você se sente no escuro, assim, o que eu estou fazendo, entendeu? Né? Então, a gente ter mais monitorização em mãos. Né? Tá? Bem, a gente está bem avançado. Bia, parabéns. Acho que você está no começo da residência, já deu aí uma baita aula para a gente, tá bom? E é uma coisa que, enfim, vocês vão estudar a residência inteira aí faz parte do nosso core, da nossa especialidade aí, ventilação, né? Então, enfim, cada teminha desse dá para dar uma aula só sobre aquilo, né? Então, acho que tem bastante coisa ainda para aprender. Tá bom? Valeu, pessoal. Legal, mais